jamais será moldado pelo mundo, ele não se mistura. Aprendemos que andar com Deus sempre produzirá efeitos significativos na vida. Aprendemos também que nós não devemos ser econômicos com Deus. E por último, aprendemos que não devemos ter medo de sermos diferentes. Todas essas lições nos foram apresentadas pela palavra de Deus em nosso último estudo acerca de Enoque. Hoje, eu gostaria de dar continuidade com os irmãos e estudarmos um pouco, ainda que tenhamos a maioria das informações acerca de Noé no Antigo Testamento, especificamente no livro de Gênesis, eu gostaria de pontuar para os irmãos algumas coisas que nós aprendemos com Noé, principalmente dentro de dois textos. Eu queria ler o principal, que é o texto da nossa exposição, Hebreus capítulo 11, versículo 7, e quero ler também com os irmãos, apenas para nos situarmos, Gênesis capítulo 5, versículos 28 a 32. Novamente, Hebreus 11, 7 nos diz assim, pela fé, a minha tradução é um pouco diferente, irmãos, porque eu coloquei aqui a versão do meu computador, mas lá diz assim, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Eu quero ler também com vocês Gênesis 5, 28 a 32. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Eu queria pensar um pouco com vocês acerca desse grande herói da fé, Noé. E eu não quero nesta noite, irmãos, me ater ou realmente me concentrar nas questões concernentes ao dilúvio. Eu confesso para vocês que eu já estudei muita coisa sobre o dilúvio e nós vamos ter diversas opiniões dentro do campo teológico acerca do dilúvio, como aconteceu, como se deu. Por exemplo, existem aqueles que não acreditam num dilúvio universal. Eles acreditam mais num dilúvio local. Não há consenso nisso. Outros vão discutir, dentro do ponto de vista científico, a possibilidade ou não de ter havido um dilúvio, conforme nos diz Gênesis. Então, como nós veremos hoje, essa questão, embora alguns cientistas cristãos até apresentem algumas ponderações muito interessantes sobre a questão do dilúvio, um deles, por exemplo, Adalto Lourenço, não é? Ele tem um estudo muito interessante sobre o dilúvio, explicando como foi possível o dilúvio acontecer, falando das questões das águas subterrâneas, hidroplacas. Então eu não quero me ater nas questões científicas, nas questões geográficas, na arqueologia. O meu objetivo nessa noite não é me concentrar no dilúvio, tentar provar por A mais B que o dilúvio aconteceu em toda a terra, como eu creio, como muitos creem, respeitando as opiniões contrárias. Eu não quero me concentrar nisso. Eu quero me concentrar no personagem e na fé que ele manifestou quando o Senhor deu a ele a responsabilidade de construir aquela
aquela espécie de embarcação, num tempo onde isso era algo improvável, inimaginável. Imagine, nós estamos falando aqui aproximadamente em cerca de 2.500, 2.600 anos antes de Cristo, não é? Então, num tempo onde não havia um ferramental apropriado, ele deve ter gasto muito tempo na construção desta embarcação. Mas eu quero que nós entendamos essa fé que moveu Noé a fazer aquilo que Deus havia dito a ele para fazer. Noé vem do hebraico Naam, que significa conforto, consolo. O seu pai Lameque disse que ele iria consolar a humanidade na terra que o Senhor havia amaldiçoado por conta do pecado. Noé é o último patriarca antediluviano e o primeiro da nova humanidade que se formou. Então Noé é o elo de ligação entre o mundo pré-diluviano e o mundo pós-diluviano, não é? E o mais importante acerca de Noé é o fato de que a Bíblia diz que ele era justo diante de Deus. Semana passada nós falamos um pouco do contexto do mundo pré-diluviano, um contexto caído, dominado pelo pecado, pela maldade humana, uma maldade desenfreada. Não havia regras, não havia normas, não havia leis, códigos que garantissem a sobrevivência. Era um mundo dominado pela violência, pela maldade, pela pecaminosidade, pela imoralidade. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que naqueles tempos, mesmo e mediante todas essas questões envolvendo a maldade do coração humano, havia pessoas que buscavam a Deus, que se relacionavam com Deus, e uma dessas pessoas foi Noé. Então a palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, capítulo 7, versículo 1, que Noé foi justo diante de Deus. Isso significa dizer que Noé viveu uma vida de piedade, uma vida de santidade, num mundo improvável. Isso nos mostra, amados irmãos, a importância de se caminhar diante de Deus em meio a uma sociedade que se corrompe cada vez mais. Nunca foi tão necessário para o tempo no qual estamos inseridos entender a importância da santidade na nossa vida. Quanto mais o mundo caminha para a destruição, mais os verdadeiros santos vão aparecendo. Então a palavra de Deus, através da vida de Abel, através da vida de Enoque, de Noé e de todos esses heróis, esses personagens que compõem a galeria da fé de Hebreus 11, nos incita a entender o nosso papel na sociedade. Uma das grandes tragédias da igreja pós-moderna é a sua obsessão em tentar normatizar aquilo que a palavra de Deus não normatiza. É tentar pegar elementos do contexto no qual a igreja está inserida, a cultura, elementos que são claramente reprovados pela palavra de Deus, e dar a esses elementos uma matiz cristã. Mais ou menos o que aconteceu lá quando Constantino transforma, não é, o cristianismo na religião oficial do Império Romano, quando muitos quiseram aderir ao cristianismo, mantendo as suas práticas pecaminosas e tentando de alguma forma cristianizar aquilo que era pagão. Então é isso que tem acontecido hoje, até mesmo com a igreja pós-moderna, que tem tentado cristianizar aquilo que é mundano. E ela vai se perdendo em meio a isso. Por isso é muito importante que, assim como Noé
ficou evidenciado, foi notado naquela sociedade que se perdia, hoje nós também mostrarmos, através da nossa vivência, das nossas palavras, da maneira como vivemos, o compromisso que temos com o Altíssimo, que é o Deus que entendeu e viu que Noé era justo. Quando Deus olha para nós, o que Ele vê? Porque se nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, isso precisa de alguma maneira repercutir na forma como eu vivo. Não basta dizer que você é um cristão, não basta dizer que você crê em Jesus. Você precisa mostrar isso. Então, quando a Bíblia diz que Noé era justo diante de Deus, isso mostra claramente que Noé vivia diante de Deus dessa forma. E o Senhor então vai dar a Noé uma grande responsabilidade. O que será que Deus pensa a nosso respeito? Muitas vezes temos nos importado mais com o que os outros pensam de nós e não tanto com o que Deus pensa de nós. Isso dita a maneira como nos comportamos. Se o que Deus pensa é mais importante, eu vou me comportar dessa maneira. Se o que os outros pensam é mais importante, é dessa forma que eu irei viver. Então aqui está uma grande questão envolvendo Noé. Noé era justo diante de Deus. Ele viveu num tempo de muita pressão social, de muito pecado, um contexto caído. E assim como o seu bisavô Enoque, ele viveu e andou com Deus. Quando Noé tinha aproximadamente 500 anos, ele recebe uma missão. Uma missão nada fácil. Uma missão, se vocês me permitem, eu vou usar aqui uma nomenclatura, uma missão até certo ponto insana. Deus comissionou Noé para que ele construísse, naquele contexto, naqueles tempos, repito, sem um ferramental apropriado, de maneira muito rudimentar, uma espécie de embarcação. Nós estamos falando de uma grande arca, uma grande caixa. Permitam-me, irmãos, dizer que essa ideia de um barquinho com a quilha não condiz muito com a realidade da arca. Na verdade, era uma grande caixa mesmo. E Deus deu a ele essa responsabilidade. Nós estamos falando aqui, irmãos, de uma caixa, de uma espécie de embarcação com cerca de 135 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Muita madeira seria necessária, o Senhor prescreveu que tipo de madeira seria utilizada, como ele iria calafetar a arca. O Senhor deu todas as prescrições para Noé. E o motivo pelo qual o Senhor deu a Noé essa prescrição é porque ele traria um dilúvio, coisa que até então ainda não havia acontecido, provocado por chuvas torrenciais. Aí entra a questão da insanidade aparente que eu falei para vocês. Numa espécie de região desértica, para que, no tempo certo, vidas pudessem ser salvas desse juízo que Deus iria lançar sobre os habitantes da terra por conta de sua maldade. Eu fico pensando, pastores, irmãos, se nós estivéssemos no lugar de Noé e recebêssemos esse comissionamento, recebêssemos essa missão, o que é que invadiria nosso coração? Talvez uma série de perguntas, uma série de questionamentos. Eu não posso afirmar que sim, nem que não, a Bíblia não me dá autorização para isso, mas eu posso pensar que Noé, naquele momento, pode ter se sentido talvez um pouco apreensivo
acerca dessa missão que Deus lhe deu. O fato é que Noé pôs-se a trabalhar. Quanto tempo durou isso? Não sabemos. Aí entramos novamente naquela questão que eu avisei para vocês. Quanto tempo Noé gastou na construção da arca? Alguns vão dizer 120 anos, porque há ali uma palavra de Deus dizendo que o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, os seus dias serão 120 anos. Eles pegam isso como uma evidência de que, na verdade, esse foi o tempo que Noé gastou para construir a arca. Mas eu repito, não há consenso entre os historiadores de quanto tempo Noé gastou para construir essa arca. Alguns vão dizer 120 anos, outros vão usar elementos comprobatórios para dizer que foi menos. Não há consenso. E eu confesso para vocês que hoje eu não quero me preocupar com isso. O fato é que ele recebeu uma grande missão para construir essa arca e ele pôs-se a trabalhar. É interessante que o Senhor Jesus vai falar disso lá em Lucas capítulo 17, versículos 26 e 27. Veja só: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Então observe que Jesus está assinando embaixo. Jesus está transformando Noé num personagem histórico. E não só Noé, mas a arca, o dilúvio e o juízo de Deus. Jesus está reafirmando o que a palavra de Deus diz. E nós sabemos que o nosso Senhor é a verdade. Ele não mente. Então nós temos aqui, tanto nas páginas do Antigo Testamento, quanto nas páginas do Novo Testamento, e principalmente em Hebreus, elementos suficientes para crermos em tudo o que a Bíblia diz acerca de Noé. E o principal, nós estamos falando de um homem como nós, um ser humano com suas fraquezas. Vocês vão ler a história de Noé e vocês vão ver Noé cometendo deslizes. Mas esse homem creu em algo inimaginável, creu em algo que aconteceria sem nunca ter acontecido. Por isso que a palavra de Deus diz aqui em Hebreus: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Isso é fé. Aquilo que você precisa ver para comprovar não é fé, é apenas constatação. Então Noé creu na palavra do Senhor. O Senhor disse a ele: Noé, você vai construir uma grande arca, uma espécie de barco enorme, onde eu vou preservar a vida. O barco terá tantos metros de comprimento, tantos metros de largura, tantos metros de altura, e você será salvo desse juízo que eu trarei sobre a terra, porque você tem sido justo diante de mim. E Noé, então, se colocou a fabricar, a produzir, a construir essa arca, e no momento certo Deus cumpriu a sua palavra, e a terra então experimentou, o mundo experimentou esse juízo de Deus, através do cumprimento de sua palavra, e através da obediência de Noé, que foi o responsável pela salvação e pela preservação da vida, primeiramente da sua própria família, que entrou na arca, e de todos os animais que Deus havia apresentado para Noé, uma lista minuciosa da quantidade das espécies que seriam mantidas vivas e dariam continuidade à vida. Bom, essa é a história. Quando nós vamos para os livros, principalmente livros infantis, musicais, as minhas filhas cresceram ouvindo Diante do Trono, e eles têm DVDs infantis, não é? E eu me lembro muito bem de que elas gostavam, principalmente a Ana Luísa, gostava muito de ver um desses DVDs, que era justamente o que contava a história de Noé. E eu não me esqueço da musiquinha, né? Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Isso aí era o dia todo lá em casa, né?
dentro de uma linguagem infantil, mas desde criança as minhas filhas são colocadas diante dessas histórias bíblicas que têm muito a nos ensinar. Então, como eu disse para os irmãos, eu não quero me concentrar nos fatores científicos, geológicos, arqueológicos. Eu quero me concentrar na fé desse homem, porque, irmãos, cá entre nós, não deve ter sido fácil para ele. Principalmente porque Hebreus vai dizer que ele foi pregoeiro da justiça. Não é? Principalmente porque Noé deve ter convivido com indagações, com questionamentos, com zombaria. Quando as pessoas começaram a ver aquela monstruosidade ganhar corpo e forma, isso deve ter suscitado muitos questionamentos, muitas indagações, muitas risadas, muita zombaria. E enquanto ele ia construindo aquele barco enorme, Noé deve ter pregado, Noé deve ter falado, Noé deve ter chamado muitos ao arrependimento, mas no final somente ele, sua família e alguns animais foram poupados, foram salvos daquele juízo de Deus que veio através do dilúvio. Eu quero aprender com vocês algumas coisas acerca da fé, e eu gostaria de colocar aqui diante de vocês, dentro das aplicações, uma consideração. Nem sempre haverá plausibilidade ou obviedade na fé. Isso significa que nem sempre entenderemos ou compreenderemos os motivos e o agir de Deus. Assim como Noé, eu quero aprender 3 coisas com vocês acerca da fé. Da fé que Noé providenciou ali naquele momento para apresentar a Deus, quando ele creu, quando ele fez o que Deus havia dito para ele fazer. E eu gostaria de pensar nos resultados disso de forma prática para mim e para você. Então, dentro disso que nós falamos, que nem sempre nós vamos compreender os propósitos de Deus, ou por que não dizer, na maioria das vezes nós não vamos compreender. Eu quero aprender 3 coisas com vocês. Primeiro, você não precisa entender, apenas creia. Porque se nós formos tentar lançar mão de um aspecto racional, nós vamos ter problemas. E sérios problemas. Quer ver uma coisa, irmãos? Eu quero dizer algo para vocês e quero que vocês ouçam com bastante atenção, para que vocês não compreendam errado o que eu vou dizer. A fé, ela nos torna, ou ela faz de nós, aos olhos do mundo, loucos. Nós somos loucos para o mundo, por crermos no que cremos. Mas não foi isso que o apóstolo Paulo disse, que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Quer ver uma coisa? Existe plausibilidade, existe obviedade, existe como entendermos isso dentro de um aspecto racional, quando nós olhamos para a palavra de Deus e ela diz para nós que um mar se abriu, e que uma coluna de água ficou à esquerda, uma coluna de água à direita, e que uma multidão, milhares e milhares, milhões de pessoas, atravessaram a pés enxutos no meio do mar, porque um homem estendeu o seu cajado e isso aconteceu. Dá para encontrar algum aspecto racional nisso? Tem como você analisar isso através de um ponto de vista racional? Um homem pega um cajado de madeira e bate numa pedra e de repente jorra água aos borbotões daquela pedra a ponto de saciar a sede desse povo que atravessou o mar. Há como nós analisarmos dentro de uma razão, dentro de um ponto de vista racional, um homem olhar para o sol, olhar para a lua e ordenar que o sol e a lua se detessem? Há como, dentro de um ponto de vista racional,
você realmente compreender a insanidade, a loucura de um homem que está dentro de um barco numa noite escura, a mais ou menos uns 50, talvez 60 metros de Jesus, e esse homem se atreve a sair do barco e dar alguns passos por cima da água, desafiando as leis da física. Ah, como? Existe plausibilidade nisso? Ah, como explicarmos ou entendermos isso dentro de um ponto de vista racional? Será que nós conseguiríamos entender dentro de um ponto de vista racional que um homem está preso, algemado, e de repente aparece diante dele um anjo e as algemas caem das suas mãos e as celas vão se abrindo? E ele então é solto, ele é liberto de forma milagrosa e simplesmente o anjo se afasta dele e ele percebe que foi um milagre. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós nos deparamos com essas histórias, eu pergunto para vocês, será que nós vamos conseguir encontrar uma razão? Nós vamos conseguir encontrar uma explicação racional? Alguns tentam fazer isso. E todas as vezes que eles tentam fazer isso, eles simplesmente criam conceitos e vão apresentando alguns termos que os afastam das Escrituras e afastam todos aqueles que acreditam nessas possíveis explicações. Agora eu volto para Noé. Existe alguma plausibilidade, alguma obviedade, alguma questão racional que nós poderíamos lançar mão para o fato de um homem construir de maneira muito dificultosa uma embarcação no meio do deserto para se proteger de algo que nunca havia acontecido até então? Vocês estão entendendo por que a fé, ela faz com que aquele que crê seja tratado como louco? Porque é isso que o mundo entende. O apóstolo Paulo vai dizer assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? Loucura. E elas se discernem espiritualmente. Então, eu aprendo a primeira coisa com Noé: você não precisa entender, apenas creia. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não estava lá, eu não vi o mar vermelho se abrir, eu não estava lá, eu não vi Moisés bater com o cajado na rocha, eu não estava lá, eu não vi Josué dizer para o sol e para a lua para que eles se detivessem. Eu não estava lá, eu não vi Pedro andar por cima das águas. E não vi Pedro ser liberto da prisão. Mas eu creio. Então eu sou louco. Bendita loucura. Porque eu creio, irmãos. Eu creio do fundo do meu coração que sim, a arca de Noé foi um fato histórico. Que o dilúvio foi um fato histórico. Que Noé foi um personagem histórico. Ele também não deve ter entendido, assim como eu e você muitas vezes não vamos entender. Mas há algo dentro de nós que nos leva a crer. Porque a fé é assim. Vocês se lembram de Jairo? Jairo chega diante de Jesus e fala: Senhor, vamos para minha casa, minha filha está muito doente. Jairo era um chefe de sinagoga, um homem rico, que deve ter gastado muito dos seus recursos para tentar curar sua filha. Ele então diz: vamos comigo para minha casa, Senhor. Você conhece a história? E o Senhor Jesus foi com ele. No meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue, havia 12 anos, a idade da filha de Jairo, para Jesus no meio do caminho. Quanto tempo Jesus se deteve ali? Quanto tempo durou esse momento? A mulher tocar na orla das vestes de Jesus, ser curada. Ele para de caminhar, ele diz: quem me tocou? Os discípulos dizem: tem tantas pessoas te tocando. Não, alguém me tocou diferente. Eu percebi que saiu virtude de mim. A mulher então se apresenta, Jesus então conversa com ela. Quanto tempo durou isso? Eu não sei, mas foi o suficiente para chegarem diante de diante de Jairo e dizerem: sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Você não precisa mais dele.
O que foi que Jesus Cristo disse para Jairo? Não temas, crê somente. Se vocês me permitem, eu gostaria de apresentar para vocês, talvez, como isso deve ter acontecido de fato. Jesus pode ter dito assim: Jairo, eu sei que você não está entendendo nada. Eu sei que eu havia sumido com você, que eu iria com você, e parei para dar atenção para essa mulher, tempo suficiente para sua filha morrer. Eu sei que você não vai entender, mas está tudo no meu controle. Eu só quero uma coisa de você, Jairo. Eu não quero que você entenda. Eu não quero que você compreenda. Eu quero que você creia. Isso é o suficiente. Crê somente. Então Jesus vai, e vocês já conhecem a história. Lá estavam as carpideiras, chorando. Ele entra, leva com ele Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina, e ele diz em aramaico: Talita cumi. E a menina levanta, e ele pede então que lhe deem de comer, para provar que ela estava viva mesmo. Tudo porque um homem, embora talvez não tivesse entendido, creu. Então, Noé me ensina isso. Você não precisa entender, apenas creia. Quando você se deparar com algo difícil na Bíblia, e isso vai acontecer, de vez em quando você se depara com um texto difícil, você se depara com uma história que pela razão lógica parece não fazer sentido. Mas a palavra de Deus nos convida: creia. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 8, o Senhor diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes você se vê numa encruzilhada dessa. Algumas coisas começam a acontecer na sua vida, para as quais você não tem uma explicação. Você olha para você, e você diz assim: mas eu não estou entendendo, eu tenho sido fiel, eu tenho cumprido com tudo que o Senhor tem me pedido, eu tenho ido para a igreja, eu tenho servido na igreja, eu sou obediente, eu não tenho me entregado ao pecado, eu tenho buscado viver uma vida de santidade, eu sou uma pessoa que realmente tem buscado conhecer cada vez mais a palavra de Deus, eu me entrego cada vez mais, eu me consagro cada vez mais, eu sou um bom crente, eu não dou trabalho para a igreja, eu não dou trabalho para o pastor, sempre podem contar comigo, sempre quando precisam de ajuda, eu estou lá para ajudar, e agora começa a acontecer isso comigo. Por quê? Noé está nos ensinando nesta noite o seguinte: você não precisa entender, apenas creia. As respostas, o entendimento, vem depois. Então essa é a primeira coisa que eu aprendo com Noé aqui. Você não precisa entender, apenas creia. Tem acontecido alguma coisa na sua vida que tem produzido uma série de interrogações? Creia. Creia somente. Mas Noé me ensina uma segunda coisa. Você não precisa entender, apenas obedeça. Faça. Meus irmãos, eu tenho que confidenciar uma coisa para vocês. Eu vim para o Evangelho quando eu tinha entre 18 e 19 anos. E eu estava com o roteiro da minha vida traçado. Mas eu tomei conhecimento desse livro. Alguém me apresentou esse livro. E quando eu abri esse livro, eu comecei a observar uma série de coisas que eu não tinha conhecimento. Esse livro começou a me mostrar coisas que até então eu não sabia. E eu confesso para vocês que em alguns momentos eu não tinha respostas satisfatórias do porquê Deus não quer que eu faça isso, ou por que Deus não quer que eu faça aquilo, por que é que eu não posso ser assim, por que é que eu não posso agir dessa maneira. Mas uma coisa interessante me levava a obedecer, mesmo não entendendo, não compreendendo o porquê
de não poder fazer isso ou aquilo, de não ir por esse caminho, nem por aquele, ir por aqui. Eu me lembro de algumas ocasiões em que o culto acabava. Eu tive vários desses momentos, lá no bairro Danilo Passos, onde eu me converti. Eu me lembro de noites onde eu ia sozinho para casa, depois do culto, e eu ia realmente pensando em tudo que eu acabara de ouvir na igreja, e eu começava a encher o meu coração de perguntas. Por quê? Por que é que o pastor ensinou isso hoje? Por que é que a Bíblia não concorda com isso? Por que, Senhor? Por quê? Mas, irmãos, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não me atrevia a desobedecer. Eu fazia. Mesmo não entendendo o porquê de não poder ou não, realmente não praticar algumas coisas, não me envolver com outras, mesmo não entendendo, mesmo não tendo as respostas que eu queria, eu fazia, eu obedecia a palavra de Deus. Eu não vou dizer que eu fui perfeito, longe disso, de vez em quando é um escorregão aqui, um escorregão ali, mas eu fui conduzindo minha vida dentro dos ditames da palavra de Deus. Eu fui confiando naquilo que eu tomava conhecimento, naquilo que eu lia. E aquilo entrava no meu coração e causava uma revolução no meu coração. E eu não tinha respostas satisfatórias. E eu ficava perguntando, mas por quê? Por que é que eu não posso? Por que é que eu não devo? Mas eu obedecia. Como valeu a pena. Meus amados irmãos, porque se o Senhor não tivesse me encontrado há 35 anos atrás, eu confesso para vocês que eu não saberia definir a minha vida hoje sem a presença do Senhor. Mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, eu fui levado pelo Espírito de Deus à obediência. E como isso valeu a pena na minha vida. Hoje, 35 anos depois, eu dou graças ao meu Deus por ter me conduzido, mesmo em meio à dúvida, e não ter permitido que eu fosse vencido por ela. Então, talvez você não entenda o porquê, quando a Bíblia diz assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, pois todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Você lê isso e pergunta, por quê? Por que é que eu não posso, de alguma maneira, buscar alguma coisa no mundo para preencher essa ou aquela lacuna? Ou simplesmente eu não posso, eu não devo estar em determinados ambientes, ou me relacionar com pessoas que eu tenho certeza não compactuam das minhas convicções, porque talvez você está vivendo isso, você está sendo confrontado pelo Espírito para que você abandone uma determinada prática, ou para que você mude um determinado comportamento, e lá no fundo você sempre se pergunta, por quê? Por que é que eu não posso? Por que é que eu não posso simplesmente participar deste evento? Ou por que é que eu não posso ir nesse determinado local? Por que é que eu não devo me envolver com essa determinada questão? Talvez o seu coração esteja sendo tomado por esses questionamentos. Bom, eu vou dizer uma coisa para você. Você não vai entender e você não precisa entender. Apenas obedeça o que o Senhor está dizendo para você. E um dia você vai perceber, valeu a pena. Foi a melhor decisão que você poderia ter tomado. Quando você olha para a palavra de Deus, ela diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por quê? Por que é que o Senhor coloca a santificação como critério para se ter acesso à presença dEle? Por que é tão importante a santificação? Talvez você não vai compreender num primeiro momento. Mas eu sei de uma coisa, vale a pena quando nós obedecemos. Mesmo não
entendendo. Então Noé talvez não tenha entendido, mas ele obedeceu. E valeu a pena. E a história está registrada aqui na nossa Bíblia. E hoje nós estamos aqui falando da fé desse homem. Há uma frase de Matthew Henry, o pastor Matthew Henry, diz assim: a maior prova de nosso amor a Cristo é a obediência às leis de Cristo. O amor é a raiz, a obediência é o fruto. Então você não precisa entender. Um dia eu me lembro que eu estava com um tio meu, eu era criança, e eu trabalhava com ele num restaurante de uma tia minha. E esse tio, ele gostava muito de mim, ele estava sempre ali tentando me ajudar, ele que conseguiu esse trabalho para mim no restaurante da minha tia. Minha tia era muito rígida, muito dura, mesmo com o sobrinho dela, ela era muito dura. Eu tinha, na época, eu acredito que eu tinha 15 para 16 anos, quando eu trabalhei lá. E era todo final de semana, e eu me lembro que eu ia para o restaurante, e lá o meu tio ia me dando as coordenadas, né? E ele dizia: faça dessa forma, faça dessa forma. Aqui você precisa fazer assim, de tantos em tantos, a cada meia hora, de tanto em tanto tempo, você precisa abastecer aqui com esse produto. Aqui, ó, nessa geladeira, você vai ter que abastecer, ela fica lá no depósito, lá no fundo, então você vai lá, de tanto em tanto tempo, dê uma observada, busque, coloque, para que aqui nunca fique vazio. E ele foi me colocando uma série de orientações, e houve um momento que eu me atrevi a perguntar para ele. Eu disse: tio, por que tanta regrinha, tanta coisa? Ele olhou para mim e falou assim: você não precisa entender, só faz o que eu estou mandando. É para o seu bem. Você não precisa compreender, só faz o que eu estou mandando, é para o seu bem. Ele não quis entrar em detalhes, entendeu? Guardadas as devidas proporções e, sinceramente, nós não precisamos entender. Só vamos obedecer ao Senhor. Porque Deus diz para Noé: faz isso, 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 dessa forma e dessa forma. E você não vê Noé tentando de alguma forma argumentar com o Senhor, não. Ele obedeceu. É assim que você tem sido, querido? Mesmo não entendendo, você tem essa predisposição no seu coração de obedecer o Senhor, mesmo não compreendendo. Se você leu hoje na sua devocional que você precisa trabalhar algo no seu coração, você até agora está tentando entender o porquê, ou você já começou a colocar em prática? Então, mesmo não entendendo, nós não precisamos entender, obedeçamos. E aí eu aprendo a última questão, a última aplicação dessa noite. E eu termino a minha exposição. Você não precisa entender, apenas confie. Quando estava tudo pronto, a arca pronta, ok, Deus diz: agora entra na arca. Entra na arca, coloca os animais e deixa comigo. Noé obedeceu, o Senhor fechou a porta por fora e de repente começa a gotejar. E aquele gotejo virou uma chuva. E aquela chuva virou uma tempestade. Romperam-se as fontes do grande abismo. Alguns cientistas dizem que veio água de baixo, veio água de cima. E de repente a arca se eleva. Fiquem imaginando. Imaginem comigo. Vamos imaginar, vocês acham que a arca é um grande transatlântico que tem toda uma tecnologia para evitar os balanços? O irmão Roberto me contou aí de um cruzeiro que ele participou essa semana, não é, irmão Roberto? Um cruzeiro, parece que o cruzeiro ele anda em linha reta, né? Ele tem toda uma tecnologia, ele é projetado para isso, né? Para vencer as intempéries do mar e andar em linha reta para que os participantes do cruzeiro não percebam, não é? Que estão ali em cima do mar e que aquela viagem se torne a mais confortável possível. Mas o irmão disse que mesmo assim houve um
em que o navio balançou para lá e para cá, não é? Agora imagine isso lá atrás, há cerca de quase 5.000 anos atrás, como deve ter sido? Não havia leme, não havia absolutamente nada. Talvez Noé perguntou, e agora? Como é que vai ser esse negócio? Como é que vai ser essa viagem? E aquela arca balançando para lá, e balançando para cá, e Noé talvez segurando lá no meio das madeiras, e os animais caem, os animais levantam, e um barulho ensurdecedor, e todo mundo assustado. Mas Deus estava conduzindo, e aquela arca vai parar num monte, lá no Monte Ararat. Sabe, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que eu aprendi algo muito precioso aqui. Às vezes nós não vamos entender as chacoalhadas da vida, às vezes nós não vamos entender o porquê de tanta tempestade uma atrás da outra na nossa vida. Às vezes nós não vamos entender por que as coisas são tão instáveis, mas a palavra de Deus me convida a confiar no Senhor. Porque o Senhor nunca disse na sua palavra, Ele nunca prometeu na sua palavra que você vai navegar em águas tranquilas a vida inteira. Ou prometeu e eu não estou sabendo. Onde é que está aí na sua Bíblia? Me mostre. Eu quero ver agora. Onde é que o Senhor disse? Ontem eu estava fazendo uma visita para o irmão Cícero. Fui lá visitar a irmã Jennifer Cordeiro. Como foi bom ter visto a irmã Jennifer ontem. Lá, não é, naquela casa, fui tão bem recebido, que visita boa, não é? Que visita boa, né? E sem falar no café. Que visita boa. E nós estávamos conversando sobre isso com o irmão Cícero. E é difícil isso, a gente não compreende. Lembra que eu falei para vocês? Nós não vamos entender, mas meus irmãos, só aquele que passa pelo vale da sombra da morte, só aquele que enfrenta tempestades, só aquele que vê a vida balançar, só aquele que é chacoalhado pelas circunstâncias, tem história para contar. Eu disse para o irmão Cícero, dificilmente alguém vai ter história para contar nos pastos verdejantes. Dificilmente alguém vai ter história para contar nas águas tranquilas. Dificilmente. As maiores histórias e os maiores testemunhos de fé que estão registrados na história do cristianismo vieram de pessoas que foram chacoalhadas pela vida, chacoalhadas pela tempestade. Aqui está Noé, dentro de um barco ou de uma arca. Sinceramente, eu fico tentando imaginar como deve ter sido aquilo, balançando para lá e para cá, dentro de um ambiente, se vocês me permitem, mal cheiroso, talvez, irmão Alberto, com náuseas, não sabendo para onde ia, não sabendo onde estava, totalmente à mercê de Deus, totalmente subjugado pela soberania de Deus, confiando em Deus. Martinho Lutero disse certa vez, eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Então eu não sei se a sua vida está balançando, meu irmão, se a sua vida está chacoalhando, se a sua vida está instável, se você está enfrentando uma tempestade, se há trovões por todos os lados, o céu está negro, nublado, difícil de se imaginar como é. Eu não sei se você está realmente agora passando por uma grande turbulência na sua vida. Você não precisa entender o porquê, apenas confie em Deus. Há um texto, uma frase de Thomas Watson, e eu encerro, diz assim: Deus deve merecer nossa confiança quando sua providência parece correr em sentido contrário às suas promessas. Às vezes parece que as coisas estão indo de mal a pior. E agora, Senhor, o que está acontecendo? Confie em Deus como Noé confiou.
O Senhor conduziu aquele homem com sua família, o Senhor conduziu aquele barco. Aquele barco deve ter balançado muito. Aquele barco deve ter passado por períodos dificílimos durante aqueles 40 dias e 40 noites. Mas de repente, aquele barco para numa montanha, a água começa a baixar, e Noé sai da arca e vai oferecer um sacrifício ao Senhor, porque o Senhor cumpriu sua promessa, e o Senhor o levou onde Ele queria levá-lo. E eu quero crer piamente que, na verdade, Noé se tornou muito mais íntimo de Deus depois do dilúvio do que era antes dele. Então, se você está passando por um dilúvio na sua vida, confie. E se você não está passando por um dilúvio na sua vida, não há nenhuma garantia de que ele não chegará. Mas nós devemos confiar no Deus que está conosco. É isso que eu aprendo com Noé. Então, apenas para recapitular e eu encerro. Você não precisa entender. Apenas creia. Você não precisa entender. Apenas obedeça. Você não precisa entender. Apenas confie. Essa foi a fé de Noé. Uma fé que não havia plausibilidade ou obviedade, mas ele creu. E pela fé, ele se preparou, obedeceu, para ser protegido de algo que ele não via. Isso é fé. Que Deus nos ajude a ter uma fé assim. Que Deus nos ajude, irmãos, na nossa incredulidade e na nossa pequenez diante de Deus. Vamos cantar o hino 202 do HCC e daqui a pouquinho voltamos para a nossa oração final. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos
para sempre Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também meu Senhor. Amém. Senhor, nós te louvamos, te adoramos por todo o ensinamento de hoje. Obrigado por ter nos ensinado tanto através da fé de Noé. Sabemos, Senhor, que nem sempre vamos entender. Não vamos. Não há nenhuma promessa do Senhor que saberemos tudo, compreenderemos tudo, teremos todas as respostas. Existem questões que o Senhor reservou para o Senhor, mas aquilo que sabemos, aquilo que temos conhecimento já é suficiente para que caminhemos, Senhor. Fortalece nossa fé e nos ajude a crer, a despeito de todas as turbulências, a despeito de todas as dificuldades. Ajude-nos a crer. Sabemos que o Senhor quer nos elevar. Sabemos que o Senhor quer nos colocar mais alto. E nós confiamos nisso. Embora nem sempre compreendamos, nós confiamos. E pedimos que o Senhor nos ajude a esperar no Senhor. Não sabemos se há alguém aqui na igreja, Senhor, que está nesse momento, hoje, passando por turbulências e tem questionado o Senhor. Ó Deus, que o Senhor abençoe essa vida. Permita que no momento certo, se for a sua vontade, respostas possam chegar. Mas até lá, conduza, Senhor. Navegue com esses irmãos. Há muitos que estão passando, sim, por dias chuvosos, tempestades terríveis. Navegue com eles, Senhor. Conduza-os para a sua glória. Nós oramos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor nos ensinou e pedimos que o Senhor seja conosco, nos conduzindo em paz para os nossos lares, nos preparando para quando estaremos novamente diante do Senhor no domingo, em culto ao Senhor, tanto pela manhã quanto à noite. Seja glorificado o nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero apenas reforçar com os irmãos o convite para domingo de manhã, culto ao Senhor. Nós vamos estudar sobre a última das 7 igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia. Talvez você já tenha ouvido, né, o versículo: você não é frio nem quente, mas porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. O que Jesus quis dizer com isso, gente? Será que Jesus quer que a igreja dele seja fria? Não é? Ou será que é quente ou é fria? Como assim, Senhor? Eu disse para vocês que nem sempre nós vamos entender, mas esse versículo, existe uma explicação interessante. E eu quero convidar vocês para que estejam aqui no domingo, não é? Para estudarmos sobre a igreja de Laodiceia, a igreja inútil. É isso mesmo, domingo de manhã. E domingo à noite, nós vamos celebrar a ceia do Senhor e vamos pensar sobre um tema interessante, um transplante de coração. Nós vamos estudar a parábola do semeador. E nós vamos entender que o Senhor quer realizar um transplante de coração em nós. Convide visitantes para estarem conosco domingo. Desejo a vocês um restante de quinta-feira abençoado. Amém? Vamos ouvir o nosso pós-lúdio.